Suleina Santos, tema ansiedade, parte 2. Olá, vamos retomar então o nosso bate-papo sobre a ansiedade, ok? Mas é mais um capítulozinho e para a gente poder começar animadinho, vou pedir que rode a vinheta. Muito bom, voltamos. E aí, vamos lá, falar mais um pouquinho sobre a ansiedade. Eu disse que seriam vários videozinhos curtos de 10 a 12 minutos, né? Às vezes 15, mas que não serão vídeos longos, porque eu não acho que renda, né? Cansa. E o meu objetivo, como eu disse, é estar ajudando vocês, tá? Ajudando a mim, né? Quando eu sei que eu ajudo a mim também, não tem a menor sombra de dúvida com relação a isso. Uma outra coisa importante de dizer é que peço que vocês façam aquilo de sempre, né? Todo mundo que tem um, um canalzinho no YouTube sempre pede as mesmas coisas, né? Então, que vocês curtam, compartilhem, comentem, dê seu joinha, diga lá como é que tá, o que tá achando. Eu quero dizer para vocês que nós já falei da live, né, com relação a finanças. Também teremos uma outra live muito interessante ainda no mês da mulher, onde nós vamos falar especificamente da saúde física, algo que nos pega demais, que é o câncer de mama. Mas vamos lá, sempre com uma convidada muito especial. E se você tem um assunto que é de interesse de todas nós, vem comigo, me chama no privado e nós podemos falar a respeito. Eu tenho certeza que todas têm muito a contribuir uma com a outra. Tenho certeza disso. Então vamos lá, eu te convido. Vamos fazer live? Eu tenho certeza que você tem um assunto legal. Mas vamos lá. A gente vai então estar falando da ansiedade, tá? Claro que eu vou pedir sempre que vocês deem uma olhadinha aqui embaixo, aonde tem os meus contatos. Gente, é sabido que a gente tem vários níveis com relação à ansiedade. Eu já fiz o comentário antes que a gente pode ter um sentimento ansioso. Talvez eu não tenha usado esse termo, mas a gente pode ter um sentimento ansioso. Nós podemos ter um transtorno de ansiedade e a gente pode também estar ansioso. Então, entre tudo isso, existe um limiar, né? Eu posso ter um sentimento ansioso, eu posso estar ansiosa e eu posso estar sofrendo transtorno. Um sentimento ansioso, exemplo, uma viagem que eu quero muito fazer e eu consigo fazer essa viagem e ela já está marcada para daqui uma semana, vamos dizer assim. Nessa uma semana eu sofrerei, eu terei sentimentos ansiosos, né? Como será que vai estar lá? Que roupa que eu coloco na mala? Que eu vou usar lá, o clima, começo a pesquisar. Então, assim, há um sentimento ansioso, um sentimento que eu não experimentaria se eu não estivesse nessa condição de de estar fazendo essa viagem, tá bom? Então, a gente tem todo um cuidado por trás disso. Mas é um sentimento ansioso que de repente eu começo a trabalhar e vai passar, tá? Estar ansiosa pode ser que alguma situação me fez ficar ansiosa. Tipo, o quê? Sei, eu tive uma discussão com o marido, vai, eu tive uma discussão com a mãe, tive uma discussão com o filho. E aí, quando eu vou voltar para casa, que eu saí para trabalhar, eu não sei como é que vai ser essa situação. E aí eu passo o dia todo ansiosa, imaginando o que será que vem, né? Como será que vai ser quando eu chegar em casa, a receptividade? Pode ser muita coisa que eu imagino que seja, como pode não ser absolutamente nada do que eu pensei. E o transtorno de ansiedade é quando isso se cronifica
quando algumas sensações vão se cronificar e eu não consigo mais ter uma vida tranquila. Isso vem e acarreta, e o pior, ele impede de que eu tenha uma vida laboral, impede que eu tenha uma vida social, vai impedindo de ter uma vida dentro do descrito de normalidade, tá? Então, isso seria alguma coisa a se pensar. Ela nos traz sintomas, uns sintomas bem suaves e leves, que pode passar a qualquer momento e eu nem me dei conta que era, como eu posso ter aqueles sintomas extremamente crônicos. E existem situações que me levam a ter crises de ansiedade. Eu comentei que nós vamos falar, é um capítulo à parte para a gente falar sobre a síndrome de burnout, e nós deveremos falar a respeito disso, que é um transtorno, né, em relação à sua questão do dia a dia no trabalho, alguns assédios sofridos, e eu tenho muitas pessoas que vêm e me falam sobre essa situação da qual se encontram, não é? Expectativas que criamos em relação a algo que não sabemos o que vem. Eu disse no vídeo anterior que a ansiedade é algo relativo ao futuro. Ela está relacionada a uma angústia do que eu não sei do que virá. É como se fosse um medo. É um medo do que eu não sei, do que eu não conheço. Me deem licença aqui que eu vou contar uma historinha muito rápida, né? Que eu falei também, que é a questão na mitologia da Grécia antiga Grécia, não sei bem como dizer o melhor, mas que tinha essa situação. Havia um medo de se sair para a floresta ou para os caminhos afora, porque Pan foi dessas coisas que se falam dos deuses, né? Então ele era muito feio. Muito feio, ele parece-me metade homem, metade animal, alguma coisa assim. E tinham medo de encontrar com Pan. Nem sabia se o Pan era verdadeiramente ruim ou não, mas do que se falava dele, do que se descrevia a respeito dele. Então teve essa situação de ter medo do Pan e por isso pânico, né? A crise do pânico vem, esse nome pânico vem justamente por isso, por conta do deus Pan, que as pessoas tinham um medo sem saber do que era de verdade, né? Naquela época, isso segundo as lendas, e que muito das histórias mitológicas, né? Muito das mitologias, elas vêm e é guiado, né, para o nosso caminho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de filme, gosto muito das histórias da mitologia, porque eu acho que acresce muito no nosso dia a dia, no nosso caminho aí pela vida. Mas enfim, então como eu coloquei, a ansiedade, ela tem toda essa situação. Vem de uma palavra do latim, que significa angústia, e angústia de quê? E isso é o que judia na ansiedade, né? Como os titãs falavam, você tem fome de quê? Então, você tem medo de quê? Do que é? Coisas que a gente imagina. Lidar com alguma coisa do qual você desconhece, que você não sabe o que está por vir, é uma coisa muito complicada. Ela nos adoece mesmo e leva a ter alguns comportamentos que não são legais, né? Alguns comportamentos que comprometem muito o nosso dia a dia. Então vamos ver. A ansiedade é uma reação natural do corpo desencadeada em momentos de tensão ou estresse. Eu li esse trechinho. Então, como assim, né? E a gente sabe que existem sintomas. Eu posso dizer para vocês, lembra que eu comentei a importância da gente ter o nosso autoconhecimento, da gente se entender, da gente saber o que está passando, o que está sentindo? Eu acho que eu já comentei aqui, mas eu vou falar de novo. Eu tenho crise de ansiedade. Eu, Elaina, digo aqui para vocês que eu me vejo numa crise de ansiedade. O meu sintoma, vou descrever uma respiração curta, sabe?
Eu já tive bronquite, fui uma criança com bronquite, uma jovenzinha com bronquite, então eu penso assim, nossa, será que eu terei de novo a crise? Tô tendo crise de bronquite, que vem uma respiração assim meio curta, às vezes um coração que dispara. E sabe onde isso acontece? Da primeira vez eu não tinha me dado conta, mas eu me dei conta que eu tenho essas crises de ansiedade, gente, pasmem, no supermercado. Elaina, no supermercado? Sim, no supermercado. Por quê? Porque o meu poder de compra diminuiu, sabe? Com essa crise instalada, né, no país, no mundo, vamos dizer assim, mas eu vou falar do meu país, eu vou falar do lugar onde eu vivo. Então, essa crise econômica instalada diminuiu o meu poder de compra. Quando eu ia para o supermercado, e o que eu fazia? Eu andava de corredor em corredor, ficava olhando as gôndolas e eu pegava. Gente, eu pegava o que estava na oferta. Não, não tinha essa coisa de que, olha, eu tô precisando disso, eu vou levar. Não, não tinha nada disso, tá? Eu simplesmente ia pegando as coisas que eu queria e eu tinha toda uma condição de pagar. Quem frequenta supermercado sabe que isso hoje não se deve fazer. Na verdade, nunca devia ter feito, mas podia fazer. Hoje eu já não posso mais. Então, quando eu me dou conta de que eu não tenho aquele mesmo poder de antes, me desencadeia onde? No supermercado. Não tenho essa questão com roupa, isso é uma coisa que passou, é uma coisa da fase mesmo, que você quer ter isso, ter aquilo. Não tenho mais, mas no supermercado, que é um lugar que eu gasto muito, eu tô me cuidando, eu tava tendo esses sintomas aí de ir no mercado e comprar o que não precisava. E quando eu chego lá, sei que eu chego lá e já não tenho mais essa condição, opa, para, né? Então eu me toquei que eu estava tendo crises de ansiedade quando eu chegava no supermercado, porque observei que isso aconteceu uma vez, depois aconteceu de novo, então não era ali, ai, tem alguma coisa que está me provocando essa situação de alergia no mercado. Não, nada mais é do que uma crise de ansiedade. Então, rapidamente aqui, a gente está falando, ela vem no corpo, né? A ansiedade, ela aparece primeiro no corpo. Hoje eu vou estender um pouquinho mais, nós já estamos com 12 minutos, mas eu vou um pouquinho mais adiante para a gente poder falar sobre isso, que eu acho importante dar essa continuidade. Então, ela vem, tanto que eu comentei no vídeo anterior, que ela era considerada alguma coisa biológica. Ela não era relacionada à questão da saúde mental. Por que não? Porque a gente tem sintomas físicos, né? Para eu saber que eu tô numa crise de ansiedade, para eu perceber os sintomas cognitivos, emocionais, eu antes senti tudo no meu corpo, né? Eu senti tudo no meu corpo. E esses sintomas que eu senti no corpo me deu um mal-estar que às vezes eu acho que eu tenho que procurar médico. Se eu não tivesse no momento que eu estou do autoconhecimento, refletindo, prestando atenção em quem eu sou, onde eu estou, eu teria procurado médico. Eu ia falar, viu, doutor, eu tô com crise de bronquite, problema de coração, qualquer coisa eu ia imaginar que fosse. O que vai piorar o quadro da ansiedade. Porque a gente começa, o que eu tô falando aqui? A ansiedade, ela é alguma coisa o quê? Relacionada ao futuro, é um terror do futuro, um medo do futuro, é uma ânsia, né? Alguma coisa que tá por vir. Então, é essa a minha condição. Eu sinto primeiro no corpo. E os sintomas eles são assim, muitos, muitos, muitos. E eles podem ser divididos em quatro. Eu vou de novo para minha colinha para a gente poder falar aqui mais rápido, tá bom? O que pode vir aí com relação aos sintomas? Eles podem ser físico, porque eu disse que eles podem ser divididos em quatro grupos, e que são eles. O físico, que é quando a gente fica toda arrepiada, sabe? Assim, você sente tudo arrepiado, de repente vai eriçando os pelos, né? O coração acelerado ou desritmado, você vê que o coração tá batendo meio estranho, meio diferente.
ou seja, um ataque cardíaco, alguma coisa assim, pode estar relacionado, gente, por favor, pode estar relacionado a uma crise da ansiedade, tá? Um aumento da frequência respiratória. Lembra que eu falei? Minha respiração curta, né? Então isso estava acontecendo comigo. Ou então uma falta de ar. Sudorese, que é suor demais, um aumento muito grande do suor. Tensão muscular, dor de cabeça. Tensão muscular. Eu terei as minhas articulações principalmente enrijecidas, porque eu tensiono e não percebo, principalmente na hora de dormir. Eu nem percebo. Consequência disso, eu às vezes, aqui ó, eu pressiono tanto aqui, sai? Na hora que eu tô dormindo, que eu não percebo. E isso aqui, que é a nossa articulação mandibular, ela vai inflamar, vai doer, tá? Aí eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter dor na coluna, porque esse nervinho aqui tudo vai inflamando, ok? E ela vai irradiando, tá? Você veja, isso aqui nós somos toda uma situação nervosa aí, não é? Então isso aqui tudo vai doer. E eu vou pensar o quê? Que eu preciso procurar o ortopedista, que eu preciso procurar o neurologista, o bucomaxilo, e nada mais é do que situação de ansiedade. Uma situação que me estressou, uma situação de estresse e que me trouxe toda essa situação. Uma outra coisa que a gente vai ter na questão muscular, né? Eu posso ter dores em todas as minhas articulações. E às vezes a coisa é tão cronificada que me impede até de andar, sabe? Por que eu vou andar para uma coisa que eu tenho medo de chegar, né? Mas eu tô falando de um caso muito sério, de um caso muito grave. Atenção, hein? Eu tô falando de uma coisa mais séria. Mas são algumas das coisas do sintoma físico. O coração, eu vou procurar o cardiologista porque, nossa, meu coração tá disparado. A gente vai, faz exames. Primeiro, que quando a gente não depende, mesmo quem tenha lá seu plano de saúde, né? Tá difícil marcar médico. Então, até que você consiga marcar médico, só vai aumentar essa ansiedade, essa sensação, esse sintoma, ele pode aumentar em muito. E, claro, no meio do caminho eu estarei falando para vocês como é que a gente pode evitar ou aliviar esses sintomas. Mas esses são os sintomas físicos, respiração, o coração que dispara, né? O que mais que a gente falou? Ataque cardíaco, que é o coração que dispara. A minha respiração, né? Aquela respiração assim, um cansaço que eu não sei de onde ele vem. Estes são os sintomas relacionados à questão física, né? Eu disse que ela está subdividida em 4 grupos, então a gente tem a questão do físico. Eu depois vou estar falando no próximo grupo, no próximo vídeo, nós vamos falar do sintoma comportamental, do sintoma cognitivo e dos sintomas emocionais, tá bom? Mas por enquanto a gente fica aqui e em breve a gente já dá a sequência dos outros. Eu vou na sequência fazendo, eu só vou interromper para não ficar chato. Se você quiser assistir esse, parar um pouquinho e fazer outra coisa e depois voltar, vamos voltar com coisa nova. Gratidão, até daqui um pouquinho, viu? Que a gente vai continuar falando da ansiedade. Disse que seriam vários vídeos. Vamos lá, gratidão por hora, não esqueçam das nossas brincadeirinhas aqui embaixo, tá bom? Gratidão por enquanto, até mais! Gotta find my way to